Beleza, turma? Professor Gustavo Lima, iniciando a simulação de circuito em série no Tinkercad. Então, não vou... Vamos lá, então. Quem já acessou, apertando o botão de criar circuitos, aguarda carregar. Então, essa aqui é a área de trabalho. Ela basicamente tem uns botões aqui em cima, copiar, colar, adicionar notas, trocar a cor do fio, girar os componentes. Botãozinho de código quando tem Arduino na simulação, iniciar a simulação e enviar para alguém, se for o caso. Aqui eu tenho os componentes básicos. Vamos apertar esse botãozinho aqui, ó, componentes, e alterar para todos. Então, a lista vai aumentar bastante aqui de componentes. Então, a gente vai sempre iniciar com a preparação da protoboard. Então, pode ser essa maiorzinha aqui. Então, se ficar lenta, é porque está todo mundo acessando ao mesmo tempo, aí tem que ter paciência. Um pouco mais abaixo eu tenho uma fonte de energia, clica e arrasta. Para fazer os fios é clicar no polo positivo, arrastar e soltar, aperta o 2, fica vermelho. Polo negativo, aperta e arrasta, aperta 1, fica preto. Já estamos com a fonte. Fonte, quando clica nela, o valor de tensão é 5, corrente é 5, por enquanto a gente deixa nesse valor. Melhor, vamos deixar em 10, que facilita os cálculos de cabeça, 10 volts. Troca a tensão de 5 para 10. Pronto, então essa é a preparação geral de quase todos os circuitos. Observação sobre o protoboard, que não deu tempo de passar nas aulas anteriores. Aqui em cima, todos os pontos são interligados na horizontal, por isso que ele destaca com essa linha verde central. Aqui também, conexões horizontais, tanto em cima como nessa trilha dupla aqui embaixo, sempre na horizontal. Diferente dessa região central. Na região central, as conexões são verticais. Então, tem que saber disso para poder ligar corretamente os componentes. Simular a prática da semana passada. Foram 3 resistores. Eu posso pegar um por vez, ou eu posso clicar aqui em copiar e depois em colar, aí ele aparece aqui do lado. Ou posso simplesmente no teclado marcar, clicar o componente, fazer Ctrl C e depois Ctrl V. Então são 3 de 1000. Lá na prática foi um de 470. Então esse que está selecionado, eu venho aqui, ó, troco de K ohms para ohms e troco de 1 para 470. Então 470 ohms, vejam que ele mudou as cores, ó, amarelo, violeta, marrom. O de 1000 vai ficar, porque a gente usou um de 1K ohms, e esse daqui a gente vai mudar para 1.5K ohms, que foi o de 1500. Então ficou marrom, verde e vermelho. Então vamos retomar aqui. Já configuramos os 3 resistores. Vamos aprender a ligá-los em série. Primeiro, uma primeira opção é girar todos na horizontal. Então clica no resistor e nesse botãozinho de girar 3 vezes, que ele fica na horizontal. Não importa o lado. Aqui eu já cliquei demais, então tem que dar outra volta. Pronto. Então podemos ligar em série, sempre respeitando a conexão vertical aqui, ó, para que ocorra uma conexão elétrica. Onde termina um componente, o próximo tem que começar. Então, se monta dessa forma aqui, uma primeira opção. Então, dá uma aproximada aqui bem grande, ó. Olhando para o quadro, ó. Onde termina um componente, começa o próximo. Então, é dessa maneira que a gente tem uma primeira opção de circuito em série. Só existe essa? Não. Vamos ver se a gente aprende aqui mais de uma. Selecionei os 3, aperto o Ctrl V, solto aqui do lado de fora
E podemos fazer um segundo arranjo. Também é um circuito em série. Como identificar um circuito em série? O caminho da corrente é um só. Então, não tem bifurcação, não tem desvio de corrente como tem no circuito em paralelo. Fecha essa parte de possibilidades. Uma terceira possibilidade, pouco usual, mas que não deixa de ser verdadeira. Por exemplo, deixa eu ver aqui. É uma possibilidade mais difícil de ocorrer, mas mostra que é possível fazer um circuito em série dessa maneira aqui também. Eu venho com o resistor, liguei um fiozinho aqui, ó, fazendo essa conexão pouco usual. Então, normalmente se coloca na horizontal ou pode fazer esse caminho aqui, lembrando um percurso quadrado. Dúvidas? Temos agora essas 3 montagens aqui. Vamos lembrar do que é a resistência em série. É a soma, o circuito em série, a soma de 470 mais 1.000 mais 1.500. Então, se a gente arredondar 470 para 500, a gente tem aqui aproximadamente 3.000 ohms. Então, aproximadamente 3.000. Então, se ligarmos o ohmímetro em qualquer uma dessas 3 montagens em série, teremos um valor abaixo de 3.000 ohms. Por quê? Porque no simulador todos os componentes são perfeitos, diferente da realidade que os componentes possuem uma taxa de erro, uma tolerância. Então, vamos confirmar isso aqui fazendo a instalação de um multímetro na configuração ohmímetro. Então, roda a bolinha do mouse aí, o scroll, arrasta aqui ó, o multímetro. Ele, por padrão, está em tensão, a gente muda para resistência e só basta escolher um lado. O vermelho pode ser esse lado esquerdo aqui na cor vermelha e o preto aqui, ó, aqui embaixo na cor, isso já é um na cor preta. Para ver o valor, aperta a simulação. Então ele dá o valor em K ohms, então que seria aproximadamente 3 K ohms, ele fornece 2.970 ou 2.97 K ohms. Retomando aqui, vamos medir a corrente de entrada do circuito. Então, usando aqui um amperímetro, puxa de novo o multímetro. Quando aparece essa telinha de configuração, a gente troca tensão por... O correto seria corrente, mas eles colocam como amperagem. Precisa ficar em série. Então, vamos ligar primeiro o vermelho do amperímetro nessa trilha aqui, onde se encontra o positivo da fonte. E o preto do amperímetro vem aqui para a entrada do circuito. E para fechar o circuito, tem que vir um fio para cá, para essa trilha horizontal inferior aqui. Então, dessa maneira, a tensão de 10 volts será aplicada aos 3 resistores. Como eu tenho uma tensão de 10 volts aplicada a aproximadamente 3.000 ohms, o que é que a gente vai ter de corrente? Aproximadamente um terço 3,3 miliamperes, que foi aproximadamente as medições obtidas na aula prática da semana passada. Então, aqui vai ser mais preciso, porque, mais uma vez, o simulador utiliza valores fornecidos pelos fabricantes.
Então, já ligamos o multímetro na função amperímetro. Ao ligar a simulação, está aí o valor de aproximadamente 3,3 miliamperes. Vamos só fazer uma pequena alteração aqui no circuito em série. Ó. Eu vou parar a simulação, afastar um pontozinho só aqui o resistor de 1500. Para quê? Para abrir o circuito nesse ponto aqui e colocar mais um amperímetro para a gente confirmar o que a gente viu na aula prática, que foi o quê? Circuito em série, a corrente é a mesma. Então, fazendo isso daqui e ligando a simulação, espera aí que ficou o voltímetro, volta, amperímetro. Então, no circuito em série, a corrente é a mesma em qualquer ponto. Então, com 2 amperímetros, a gente tem a possibilidade de confirmar isso. Para não ficar poluído demais aqui, limpar, na verdade, tirar esses fios aqui do amperímetro aqui, desligar esse ohmímetro e vamos transformar os 3 em voltímetro. Voltar tudo para tensão, outro para tensão, esse aqui para tensão. E fazer o quê? E fazer as medições de tensão. Qual é a alta característica do circuito em série? A soma das tensões nos resistores tem que dar a tensão da fonte. Então, vamos organizar aqui para observar isso. Então, a tensão da fonte é 10. Veremos 3 tensões diferentes nos 3 resistores. Então, para isso, a gente vai, nesse circuito aqui da esquerda, voltar com o resistor de 1500, uma posição para a esquerda, e o fiozinho preto também uma posição de volta para a esquerda. A ligação do multímetro na função voltímetro é sempre em paralelo aos componentes. Então, esse daqui eu vou ligar aqui na esquerda, o preto aqui na direita. Aí esse próximo aqui, vou afastar aqui um pouco para a esquerda, esse aqui mais para cá e esse mais para cá. Então, o próximo aqui, o vermelho na esquerda, polo negativo na direita e, por último, esse daqui na esquerda e o polo preto na direita. Falta energizar o circuito. Falta ligar o positivo daqui, ó. Então, vamos transferir esse polo vermelho aqui para cá, ó, da fonte. E dessa maneira a gente pode testar e medir as tensões no circuito em série. Então, vamos ver aqui, ó. Não são valores fáceis de somar, mas a gente faz aqui um aproximado, ó. Aqui está mais para 2, aqui está mais para 3 e aqui está mais para 5. Então, 2 mais 3 mais 5, 10, que é a tensão fornecida pela fonte. Quem quiser tiver com a calculadora fácil aí, testa com os valores reais. Mas para eu abrir aqui uma calculadora, não vai... Vou ter que ficar transitando de uma tela para outra. Então, deixa como está, faz aproximado. 2 mais 3 mais 5 dá 10 volts. Então, 2 características importantes do circuito em série. Mesma corrente, já comprovamos. Tensões diferentes, acabamos de comprovar agora. A soma das tensões de cada resistência tem que dar o total da fonte. Não se cria energia, não se some com energia. Então, a energia da fonte tem que se distribuir nos elementos, nos componentes. Certo? Então, dúvidas? Para salvar, muda o nome do seu arquivo aqui em cima. Circuito em série, circuito série, manhã. Aperta Enter, ele troca de nome.
Se eu apertar no Tinkercad, ele vai para aquela tela inicial com todos os arquivos que você, por acaso, tem. Então, quem fez o primeiro acesso, como foi pedido, e fez agora esse, tem 2 arquivos. Então, à medida que for criando e não for apagando, você vai tendo vários arquivos de simulação disponível. Certo? Então, vamos sair aqui para finalizar o vídeo. Aqui. É automático, só muda o nome e sai da tela.